pessoal, bom dia, tudo bom? Me chamo Juliana, estou aqui com vocês para fazermos o videocast Escutando Sentimentos, que é uma produção do Grupo Espírita Esperança, o GESP de Camaragibe, Pernambuco. Sejam bem-vindos para estar conosco nessa manhã de sábado. Pessoal, como vocês sabem, nós estamos estudando o livro Mereça Ser Feliz, psicografia de Wanderley Soares de Oliveira, né, em que a irmã Stuffoa foi o espírito comunicante. E nós estamos no finalzinho do nosso livro. Vocês podem entrar aqui, né, no nosso YouTube e ver que temos vários vídeos gravados conversando sobre esse livro, e está tudo muito interessante, acho que vocês vão gostar. Então, hoje, nós vamos dar seguimento a mais um capítulo. Mas antes, né, de chamar as nossas amigas que vão nos ajudar hoje nesse estudo, eu peço a vocês que curtam o nosso vídeo, que se inscrevam no nosso canal, que também vão em nossas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook, e lá, né, vocês vão encontrar várias informações sobre o GESP. Vão encontrar o nosso endereço, o nosso WhatsApp de contato para fazer dar início ao atendimento, né, se você necessitar de um atendimento. E também você vai ter a oportunidade de ver informações sobre a nossa conversa, né, a nossa palestra, que nós temos todos os domingos à tarde, a partir das 5 horas. Então, todos vocês estão convidados para irem lá, darem uma olhada e ficarem interagindo com a gente e sabendo o que é que acontece no GESP. Então, para não demorar muito, eu vou chamar as nossas amigas Janete Pedrosa. Seja bem-vinda, Janete. Olá, Júlia. Olá, você, internauta. É um prazer estarmos aqui mais uma vez para a nossa reflexão. E a nossa amiga Clotilde. Seja bem-vinda, Clô. Obrigada, Ju. Olá, Janete. Tudo bonzinho? Como estão vocês? Estamos que bem. bom estar aqui novamente, né, nessa gravação. E chegando pertinho do final desse livro, né, Ju? Exatamente, Clô, exatamente. Um livro que nos faz refletir tanto, né? Que é tão importante e nos ajuda muito no nosso autoconhecimento. Carlos Pereira costuma dizer que ele é um antes do Merecer Ser Feliz e um depois. Eu acho que todo mundo, né, que lê o Merecer Ser Feliz também sente isso, porque aprende sobre si mesmo quando lê o livro, né, vai se entendendo um pouco, e é um livro fantástico. Então, convido vocês, né, a assistirem todos os nossos vídeos que estão aqui no YouTube, que é uma verdadeira aula, né, um aprendizado. É o início para a gente começar a se conhecer, tá certo? E hoje nós vamos falar de um livro, ó. Hoje nós vamos falar do capítulo que fala que o título é Solidariedade aos Tarefeiros Espíritas. A irmã se direciona, né, ao tarefeiro espírita, aquele que trabalha na casa espírita, mas a gente aqui conversando e pensamos que é muito importante a gente abranger isso, né? Não só para o trabalhador espírita, pode ser para o trabalhador evangélico, para o trabalhador católico, inclusive para aquele que não trabalha em casa espírita, mas que tem o dever ou a obrigação de cuidar. Então, é muito importante isso. E dando início ao nosso estudo, vamos lá. Hermance fala, né, ela inicia, né, dizendo que a casa espírita precisa instrumentalizar o trabalhador, mas não é simplesmente instrumentalizar de conhecimentos externos, é o instrumentalizar de um conhecimento interno, para você se conhecer emocionalmente. E como é que a gente pode fazer isso? Hein, meninas? Me contem aí. Eu preparo, né? É um capítulo interessantíssimo esse, porque ele diz que a gente se prepara para o serviço
né, e não se prepara para viver em paz. Ela diz que a gente está muito antenado em cuidar do outro, né, em cuidar da dor do outro, em saber o que o outro precisa, fazer e dar assistência naquilo que ele precisa, mas estamos descuidando de nós mesmos. Engano, leve engano, pensar que a folha de serviço vai aurir, vai substituir essa necessidade de a gente cuidar da gente, de a gente se olhar, de a gente se ver, né, enquanto espíritos que somos, enquanto pessoas necessitadas que todos nós somos ainda, né? Então, ele diz que a gente precisa se instrumentalizar não só para essas tarefas espíritas, mas também para no sentido de viver em paz, porque ele diz que muitos tarefeiros têm essa folha de serviços sobrecarregada, cheia, mas que não vivem em paz, não estão em paz consigo mesmos. Isso, e ela fala também, né, do posicionamento de Jesus, que incitava as pessoas a não apenas aprender a amar o próximo, mas também amar a Deus e amar a si, né? São essas três dimensões do amor que Jesus pregava o tempo todo. Então, não é apenas olhar para o outro, é amar ao próximo como a si mesmo. Ele deu a medida de amar ao próximo. Então, como que eu posso? Em vários momentos ele fala isso. Por exemplo, ele fala: a boca está cheia, a boca fala do que está cheio o coração. Não é isso? Então, como é que eu posso amar o outro se o meu coração não está cheio de amor também por mim e por aqueles que estão próximos a mim, né? Mas os mais próximos, que muitas vezes são os mais difíceis de a gente traduzir em amor. A gente ama tanto um filho, um irmão, um pai, uma mãe, e briga tanto, às vezes, com esses mesmos a quem a gente ama tanto. Então, como é isso, né? Que relação é essa de amor, de briga, de confusão e de cheiro, de abraço, né? Cheiro, né? Falando bem nordestinês mesmo, aqui, né? Então, assim, que relação é essa? Mas é isso, a gente precisa aprender a se conhecer, como Janete estava falando, né? E para poder a gente aprender a se amar, e a gente se amando, a gente vai ter condições, a gente se conhecendo e se amando, a gente vai ter condições de enfrentar as situações, e na hora que o outro fizer alguma coisa que a gente, quando normalmente a gente diz, né? Ah, ele fez algo que me tirou do sério. Não, eu saí do sério. Vamos mudar, reestruturar essa frase. Eu saí do sério por conta do que ele disse, né? Mas por quê? Porque aquilo despertou em mim alguma coisa que me surpreendeu. Então, assim, essas questões que a gente vai aprendendo a enxergar de uma maneira diferente, na medida em que a gente estuda profundamente a palavra de Jesus, então, e através das obras de Hermance também, por que não? Né? A gente vai mudando essa forma de agir, e a gente vai tendo mais condição, vai tendo mais segurança para poder estar ali no batente ajudando os nossos irmãos. Sim, fale já. Inclusive, ela diz, né, que convencionou-se nas fileiras doutrinárias o amor ao próximo como sadia um programa para a vida em equilíbrio. Está certo, mas ela disse que é uma colocação incompleta, né? Porque Jesus foi categórico quando diz amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, ele equiparou o amor ao próximo a nós mesmos. Quer dizer, a gente não tem condição de amar ninguém se a gente não se ama. É ler engano. A gente achar que porque a caridade é necessária, é importante, é outra convenção, né? Porque a gente sabe, fora da caridade não há salvação, mas essa caridade a gente vê só como fazer ao outro. Esse é um conceito bem amplo que a gente deve ter de caridade. Caridade não só no sentido de assistir ao outro, mas uma caridade no sentido de assistir a nós mesmos. E ele diz que existem, né, falando genericamente, né, falando só nas fileiras espíritas, a gente tem notícias de pessoas que vivem a vida toda no evangelho, mas não são felizes, são insatisfeitas, porque acham que dedicar a sua vida ao evangelho só para o outro, só pensando no outro, é uma coisa que vai enriquecê-la,
E como ela diz aqui, é verdadeira essa colocação, que é uma chave de equilíbrio para uma vida de equilíbrio. É sim, né? O amor ao próximo, a caridade, como a Kardec diz, fora da caridade não há salvação. Mas é preciso a gente ter esse olhar atento para nós. A gente esqueceu de nós. E isso os espíritos, eles nos anunciam o desencarne dessas pessoas que vivem nesse evangelho a vida toda, a condição penosa do desencarne dessas pessoas. É que quando chegam do outro lado, acham que por ter dedicado toda a sua vida ao outro, né, ter dedicado sua vida ao evangelho, elas estão num patamar melhor. E quando vem a angústia, a dor, o desespero, a sensação de fracasso, elas se deparam com a decepção, porque descobrem que não se trabalharam, que não cuidaram de si mesmos, que não se conheceram, não conhece suas dores, desconhece o que vai na sua alma. Então, aí, esse livro, né, e tantos outros de Hermance, vem nos chamando a atenção para isso, né? Esse auto-amor, esse amor que precisa ser desenvolvido pelo outro e por nós mesmos, como preceituou o próprio Jesus. Não foi eu que inventei, nem você, nem a doutrina espírita. Foi Jesus quem disse para amar ao próximo como a si mesmo. Então, parece paradoxal para muita gente a gente vê as pessoas acharem que amar o outro, amar mais do que a si mesmo, é uma coisa boa, né? Mas, assim, não é. Realmente é enganoso a gente pensar dessa forma, de que amar mais, fazer mais pelo outro, esquecer de nós e fazer só pelo outro e viver na penúria, realmente um equívoco muito grande que temos cometido. Ao contrário disso, né, Janete e Juliana, Hermans coloca que quem se ama descobre o caminho da autêntica felicidade. E aí a gente percebe, né, as pessoas que se amam muito vão para a vida assim com alegria, com força, com ímpeto, né? E conseguem realizar as coisas, conseguem ajudar as pessoas, nem por isso deixam de enxergar as pessoas, porque quando a gente se ama verdadeiramente, a gente também se vê no irmão que está ali precisando, né? Mas a gente conhece os nossos limites e a gente sabe da nossa condição e também da nossa própria vontade de ajudar o outro para que o outro esteja bem. Não por uma peninha ou porque alguém disse que era para fazer assim ou assado, mas porque a gente quer ver o outro feliz, quer ver o outro bem, né? Então, esse amor que a gente tem por a gente também nos faz ter força para ir para a vida, força e alegria, porque se eu tiver só força, eu vou terminar me quebrando na frente de uma tempestade. Mas com alegria, Exato. a gente já enxerga as coisas de uma outra forma, né? Estudando esse capítulo, né, e escutando vocês, me vem muito aquela frase, né, que agora a gente escuta muito: quem cuida do cuidador? Sim. Não é? Porque aí tem aquela pessoa, e aí, assim, a gente tem um recorte aqui da doutrina espírita, mas a gente, ampliando isso, quem cuida daquela pessoa que está em casa cuidando de uma pessoa doente, né? Ou então que está indo trabalhar no hospital e cuida de um doente. É importante, lógico, esse cuidado com o outro, mas é importante também com a gente. Para a gente aprender uma coisa importantíssima que Clotilde falou, que é o nosso limite, né? Para a gente saber até que ponto podemos ir, né? Para não nos desgastarmos, para não adoecermos, e até para ajudar o outro da melhor maneira. Então, precisamos ter esse entendimento, né? De até onde ir, né? E principalmente como nos olharmos, como nos amarmos, como nos cuidarmos. Eu acho que a palavra é exatamente essa: cuidar, né? Se conhecer, entender o que acontece aqui dentro da gente e assim poder... Diga, Cor. Por que às vezes a gente não consegue dizer não a uma pessoa e com isso a gente extrapola o nosso limite e às vezes a gente fica numa condição de cansaço extremo, né?
Por que é que a gente não consegue, por exemplo, realizar um momento de felicidade? E toda vez, às vezes, tem uma condição muito frequente entre pessoas. Eu me lembro que uma pessoa muito querida, próxima a mim, tinha isso. Toda vez que ela ia sair, porque ela gostava muito de ir para o shopping. Aí, toda vez que ela estava de saída para ir para o shopping, dava nela uma dor de barriga, que ela tinha que correr para dentro de casa, porque senão não ia dar certo. Não ia dar certo. Sem entrar em detalhes, não ia dar certo, Uhum. né? Mas é exatamente isso, é um auto-boicote que a gente faz. E por que, que a gente faz isso? Então, a gente tem que ir ao encontro da gente. Se aquilo todos precisam de um momento de lazer, de prazer, de estar com as pessoas que a gente ama de uma forma descontraída, não é? Sem necessariamente ser aquele momento de obrigação. E por que, que a gente se nega isso? Não é? Então, isso precisa ser descoberto, porque não é muito simples a gente dizer, é falta de amor a si mesmo. E é de fato, né? Mas como é que isso se concretizou na minha vida? Poxa, justamente eu que sempre estudei tanto a esse respeito, sempre me policiei tanto a esse respeito, e agora cheguei a essa situação, né? Como é que eu, que estudei tanto, que me envolvi tanto, me vejo agora à beira de uma depressão, né? Um tema também muito sensível, essa questão da depressão, que é muito frequente, né? É, não só no meio espírita, no mundo inteiro. É uma das doenças mais incidentes, né? No mundo inteiro. Então, como é que essas coisas acontecem? E é necessário que a gente faça esse caminho de volta para a gente e para a nossa origem, junto ao nosso Pai Celestial, para que a gente compreenda como é que funciona aqui por dentro. Exato, exatamente. O capítulo fala disso, né? A gente precisa desconstruir essa imagem, essa postura, e que é muito comum, a gente vê muito comum, cultural até eu diria, né? De as pessoas acharem que fazer mais pelo outro, se matar, se anular, né? Morrer pelo outro, sem cuidar de si mesmo, a gente costuma ver que as pessoas acham que isso é altruísmo, né? Que isso é benéfico. Então, ela fala que a gente precisa debater sobre isso, que a gente precisa reunirmos para que a gente possa, um, saber da dor do outro, né, debater esses assuntos, esclarecer, no sentido de que a gente procure recolher essas informações e buscar esse autoconhecimento. Porque uma coisa é você renunciar, renúncia é algo belo, é algo altruísta, né? Você renunciar ao que você gosta, ao que você quer, em prol de outra pessoa, isso é bom, né? Isso realmente faz parte do espírito em ascensão, que quer se melhorar. Mas outra coisa, renúncia não é sinônimo de abandono. Né? Uma coisa é você renunciar a algo que você não queira, que você precise, mas você pode abrir mão em prol de outra pessoa. Outra coisa é você abandonar-se em prol de outra pessoa. Você deixar de existir, de viver, como a Coutinho estava falando, dessa pessoa que, né, toda vez que vai sair é porque tem algo que ela sente culpa, que ela se sente presa, que faz com que ela se sinta na obrigação de ficar. Aí a pessoa se auto-boicota e acha que não merece ir a um shopping, que não merece ir a uma festa, porque eu tenho meu pai doente, porque eu tenho minha mãe doente. A gente deve cuidar, sim, deve dar assistência, sim, mas a gente tem que realmente separar aquele momento para nós. Isso é auto-amor. É a gente se analisar. Estou precisando me cuidar, estou precisando espairecer. Então, eu vou dar um passeio, vou a uma praia. Então, estou precisando ir a um médico, a um psicólogo. A um psicólogo, né? Pois é. Então, a pessoa tem que... Eu preciso, para lidar com essa situação, eu preciso de ajuda e vou separar um tempinho para ir ao psicólogo, para me tratar. Então, a pessoa, não, eu adoeci, passei minha vida toda. Eu vejo muitas pessoas dizerem isso. Eu passei a minha vida toda, não me cuidei, não me tratei, essa minha perna cheia de varizes, eu nunca pude, porque cuidei a vida toda de fulano ou de ciclano. Está errado. Porque você precisa se cuidar também.
Do jeito que o outro Meu projeto de vida era cuidar dos filhos, né, era Janete? Quando a gente, né? Era cuidar é, dos filhos, aí depois fiquei cuidando dos meus pais, os, e é, agora os filhos casaram, saíram de casa, os pais partiram, e eu e estou você aqui fica sozinha, abandonado. né? Fica abandonado. Então, E isso deve ser o pior é que, repensado. a gente se abandonou, né, também, ao Se longo é um de todos autoabandono. esses anos se abandonou, né? Autoabandono. Então, a gente tem que ver que renúncia é diferente de abandono. Né? Então, a gente tem que renunciar, sim, a determinadas coisas, para que a gente possa crescer enquanto espírito, enquanto pessoa, mas a gente deve rever essa questão do autoabandono, de a gente não se conhecer, de a gente não se preparar, de a gente não estar bem. Como é que eu posso cuidar de outra pessoa? Isso é muito agressivo, sabe? Você cuidar de outra pessoa, você precisando ser cuidado. Você está com outra pessoa, cuidando de outra pessoa, e você está magoado, você está doente, você está retraído. Isso é muito, muito, muito ruim. Então, é preciso a irmã aqui fala no sentido, né, das fileiras espíritas, mas isso é um tema abrangente, né, que a gente Sim. deve abranger, né? Não é só o espírita, mas toda aquela pessoa que, mesmo que não tenha religião, que esteja fora da religião, isso vale para todo mundo, essa questão do auto-amor, do autocuidado, é uma mensagem universal essa, que serve para todos nós. Ela enfoca no espírita, no cristão, porque é onde a gente trabalha mais a caridade, onde a gente estuda mais sobre amor ao próximo, né? A gente que tem acesso ao evangelho, né? Então, ela fala das fileiras espíritas, porque tem tido muita notícia de espíritas que estão desencarnando em situações lamentáveis, porque não se cuidaram, não se conheceram, mas assim que é um tema que merece ser falado nas escolas, nas faculdades, no nosso lar, com os nossos filhos, para falar, né, com as nossas meninas que se casam e que se abandonam em nome do lar. Né? Não, eu casei, então agora para mim a vida morreu, eu vou agora só cuidar dos meus filhos, do lar, e vou esquecer de mim, não vou me cuidar, não vou mais fazer uma unha, não tenho tempo mais de ir ao cabeleireiro, não tenho tempo mais de me cuidar, de ir ao cinema. Errado. Você precisa se cuidar assim, porque você precisa se amar, porque você precisa de amor, e esse amor você só vai dar na sua essência, vai poder retribuir, passar para o outro se você tiver. Porque senão não é amor, eu acredito, sabe? Ela diz, amor ao próximo é amor. Você não pode amar ninguém se você não se ama. Não tem condições de você dar aquilo que você não tem. Não tem. A boca Não fala do que conhece, está né? cheio o coração, né, Janete? O que eu Essa disse. fala Verdade. também. Eu achei bem pertinente isso que você falou desde o começo. Eu até esqueci, eu ia falar, esqueci, mas a boca fala do que o coração está cheio. Então a gente expressa aquilo, só se a gente estiver sendo falso, né? Se estiver mentindo, mas o que não é o caso. Mas a boca fala aquilo que vai no coração. Então, se você está cheio de alto amor, se você se ama, se você é feliz, você exala, você expressa amor, e aí sim você tem condições de tratar e de amar o outro. Exato. Seguindo um pouquinho e falando agora especificamente para aquele que da casa espírita, né, de qualquer denominação religiosa, a irmã se fala aqui que se tem, vou falar aqui com minhas palavras, se tem curso para aprender a dar passe, tem curso para aprender a fazer o atendimento fraterno, mas não se aponta os caminhos, ela usa bem essa frase, não se aponta os caminhos para como estabelecer o autoencontro e o amor a si. A gente não sei se instrumentaliza, a gente não mostra uma forma da pessoa ter esse autoencontro consigo, né? E amar a si. Nisso a gente falha, né? A gente diz, não, você faz esse curso e vai aprender a dar passe, você faz esse curso e vai aprender a dar palestra, você faz esse curso e vai aprender a fazer o atendimento fraterno. E que curso eu faço para aprender a me encontrar, a me amar? Como é que eu aprendo isso?
Pois é, foi justamente diante dessa indagação, né, que aí eu vou fazer um pouquinho assim, Vender seu um peixe, eu pouquinho, já sei. Eu já sei. Já sei, eu Venda, pensei nisso também. venda pois peixe, venda é, porque peixe. assim, são as oficinas, né, que a gente É, tem lá no exatamente. GESP, que a gente É. parou desde antes da pandemia, a gente estava semana passada relembrando isso, desde antes da pandemia, não foi só com a pandemia, mas desde antes, a gente já parou com as oficinas e agora a gente está retomando as oficinas. Por quê? Porque é justamente ao encontro dessa solicitação de Hermance, de instrumentalizar as pessoas para o autoencontro, para o autoconhecimento, que era uma coisa que, assim, eu via, assim, alguma movimentação dentro de outras casas espíritas, mas não era de uma forma tão profunda e tão instrumental realmente, certo? Porque a oficina, como o nome diz, ela traz dinâmicas, a gente debate um pouco de uma temática, mas a gente faz a dinâmica onde as pessoas são convidadas a refletir, onde os participantes são convidados a refletir, a mergulhar em si mesmo, a fazer esses primeiros exercícios de busca dentro de si pelas respostas, né? Então, assim, essas oficinas, elas são, assim, me perdoem, assim, mas elas são assim, excelentes, são maravilhosas, porque é um carinho tão grande que a gente que está lá participando, a gente se sente alvo desse carinho. E não é o carinho de Fátima Lins, ou de Clotilde, ou de Juliana, ou de Janete, ou de Carlos Pereira, ou de Sandra, ou de qualquer outra pessoa, mas é o carinho de Jesus para com a gente. É impressionante como todas as pessoas que participam relatam essa sensação realmente da presença de Jesus e desse carinho também de si para consigo, desse encontro, Desse sabe, aprendizado, né? Tipo, desse de aprendizado que como você leva para a vida, é né? a dor Você e a aprende na vida delícia de ser quem o que nós é. somos. É. Exatamente. É porque essa Então, oficina é a instrumentalização mesmo desse Exato. programa. Então, ela é, instrumentaliza as pessoas para essa busca. Né? E as pessoas se encontram. Normalmente, o relato são de autoencontro mesmo. A gente vê as pessoas choram, as pessoas se emocionam, as pessoas falam, né? Se Relatam, vem, né? Se vem, dão né, seu Janete? depoimento, vem com todo. Que tem gente que fez a oficina. Eu estava agora na segunda-feira e pessoas que fizeram a oficina querem fazer de novo. Entende? Tamanha alegria, tamanho o resultado positivo que causou. Então, essa é a sugestão de Hermância, essa instrumentalização é isso, é a conversa, né, para que as pessoas sejam chamadas a esse auto-amor. Muito boas as oficinas, muito bom. E importante, né? Nós, como trabalhadoras, nós fizemos, tá, pessoal, essa oficina. A Sim, gente passou por ela, né? Tem esse momento. E além da oficina, a gente também estuda os livros, né? Hoje a gente está estudando Mereça Ser Feliz, isso. mas tem outros livros de Hermance que falam, né, sobre esse autoencontro, sobre autoamor, né, amorosidade. São vários. Então, assim, toda instituição, né, e aí eu vou falar direto para as instituições, né, espíritas, cristãs, precisam trazer isso, né, para aqueles que estão nela trabalhando, né, esse capacitar a pessoa a se conhecer, a se entender, a se amar, a se perdoar, né, aprender sobre si mesmo, para que ele possa ir para a sociedade e dar o melhor de si e assim fazer uma mudança realmente dessa sociedade. Clô tem um carinho especial pela oficina, Janete, eu, todo mundo, né? Sandra, que é coordenadora dos estudos espíritas aqui do GESP, porque a gente vê o quanto é transformador, porque nós passamos por elas, né? O quanto isso mexe com a gente, o quanto transforma, o quanto nos leva a buscar por mais, porque o autoconhecimento não acaba, ele não para, né? Ele é constante, ele é diário. E
quando a gente muda, o ambiente ao nosso redor muda. E aí a gente melhora a nossa sociedade, a gente melhora dentro de casa, melhora o ambiente de casa, melhora o ambiente no trabalho. Então, essa é a importância. Por isso que a Emance fala isso. É interessante, porque a gente fala assim, o ambiente ao nosso redor muda, né? Tem dois aspectos. A primeira coisa assim, que eu estava querendo falar, eu esqueci, daqui a pouco eu vou lembrar. Me deu um flash assim, eu esqueci. Mas assim, o ambiente ao nosso redor muda. Muda porque muda a energia que a gente exala, e aí com isso muda toda a atmosfera, né? Mas muda também porque a gente passa a enxergar esse ambiente de uma forma diferente. Né? Na hora, o ambiente muitas vezes é como a gente enxerga que ele seja. É interessante isso, porque o homem, né, o ser humano, ele tem essa condição, diferente dos animais, de plasmar o ambiente como ele está se sentindo. Né? De repente ele não está bem, aí vê um amarelo, vixe, que cor irritante, eu não gosto disso. Aí chega outra pessoa que está bem, que está tranquilo, poxa, que amarelo lindo, uma alegria, não é? Então, assim, tudo depende da forma, do estado de espírito da pessoa. Então, tudo muda quando a gente muda a forma de ver o mundo. E a outra coisa que eu ia dizer antes é que esse é um caminho sem volta, que Juliana ia falando, e eu me lembrei disso, que é um caminho sem volta, esse autoconhecimento, esse autoencontro que Janete também falou tanto, é um caminho sem volta, sem volta. Quando você começa, vou ficar fazendo oficina o resto da vida, não no GESP, você vai fazer oficina consigo mesmo, né? Porque no GESP vai continuar a ter as oficinas, mas você vai continuar, independente de ir ou não para o GESP, vai continuar fazendo esse caminho em direção a si mesmo, né? Para o resto da vida, porque quando a gente começa a enxergar, a perceber as coisas, né? Einstein dizia que uma mente que se dilata não volta ao seu tamanho original. Então, quando a gente percebe, a gente abre os olhos para enxergar esse universo interior que tem dentro da gente, nunca mais a gente vai deixar de enxergá-lo e nunca mais a gente vai enxergar o mundo como a gente via antes. A gente vai enxergar com novos olhos, olhos certamente mais amorosos. Exatamente. Já, minha gente, já acabou. Pois É pois rápido, estava está vendo muito rápido isso. esse negócio. Então, eu peço a Janete, né, para se ela tiver alguma consideração final que possa fazer. A consideração é essa, né? Que a gente busque esse auto-amor, que a gente se reveja a nossa postura diante de nós mesmos, né, da vida e de nós mesmos, para que a gente possa angariar amor próprio, que parece uma coisa de outro mundo, parece uma coisa errada, como muitos pensam, mas esse o amor próprio, o auto-amor, é a chave mestre para a gente ser feliz, para a gente estar bem. Exatamente. Pessoal, como eu disse, né, o nosso programa acabou. Eu já disse a vocês, coloquem lá nos comentários, mais programa, mais tempo de programa, né? E aí a coordenação vai avaliar isso. Mas antes da gente terminar, eu tenho alguns avisos a dar para vocês. Como eu falei no início, a gente está encerrando o livro Merecer Ser Feliz. E vamos dar início, eu acredito que daqui a 1 ou 2 programas, nesse livro aqui. Também psicografia de Vanderlei Soares de Oliveira, que teve como espírito Hermance Dufour, Escutando Sentimentos. O nome do livro é Escutando Sentimentos, a atitude de amarmos-nos como merecemos. E aí, vamos aprender a se amar como nós merecemos? Convido vocês, tá? A estudar esse livro aqui com a gente. Um livro ótimo. Não sei se ainda tem para vender, né? Não sei se a editora do FO ainda edita ele, né? Mas aí vocês procurando no Estante Amazon, virtual. estante virtual, né? E dão uma olhadinha e ver se encontram, para que vocês possam estudar com a gente, fazer anotações, e tudo isso é importante, tá certo?
E, como eu falei lá no início, convido vocês a estarem presentes aqui nas nossas redes sociais, curtindo aqui o nosso vídeo, se inscrevendo no nosso canal, no nosso Instagram, né, participando, interagindo, no nosso Facebook também está lá dando todas as informações sobre o GESP, sobre as palestras, sobre essa nossa conversa aqui de sábado de manhã. Muito bom estar com vocês, muito obrigada, tá certo? E um bom dia para vocês, um bom sábado. Jean, Clotilde, muito obrigada, minhas amigas, por mais um dia. A gente é que agradece. Muita paz a todos. Obrigada a todos também. Obrigada, Ju, Jean, pela companhia aqui nessa gravação. Muito obrigada também a todos que nos acompanham. Fiquem com Deus e com Jesus nos seus corações. Que assim seja. Tchau, gente.